Léo Batistão vendido, Soteudinho voltando. Ai, quero muito, hein? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui é o Manu. E antes da gente começar a desenrolar o nosso papo, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, desce o dedo no like, porque quanto mais like o vídeo tiver, mais ele vai ser recomendado. Então fortalece a gente aí. Beleza? Bom, começar falando sobre a venda do Léo Batistão. Acabou de sair no GE, matéria do Bruno Gilfrida, com o título Santos vende Léo Batistão ao Almeria da Espanha. Peixe aceita a proposta e atacante de 29 anos volta para o futebol europeu. O Santos aceitou a proposta da Almeria da Espanha pelo atacante Léo Batistão, de 29 anos. O jogador não joga mais pelo Peixe. O Peixe, porém, negocia a volta do venezuelano Soteldo, que é a próxima notícia desse vídeo. Essa foi a segunda oferta em pouco tempo da Almeria por Batistão. A primeira havia sido recusada, mas os espanhóis aumentaram os valores e chegaram a um acordo para contratar o jogador. Havia uma divergência em relação aos valores que ficariam com o Santos e com o jogador, na divisão, né, dos valores, porque até onde eu sei o Santos tinha 70% dos direitos econômicos do Léo. Por isso a negociação demorou alguns dias para ser fechada. Nessa quarta-feira as partes chegaram a um acordo. Quarta não, é terça. Bom, aqui está quarta-feira, mas acredito que ele tem errado, terça-feira. Batistão já não tinha viajado para o jogo da feira contra o Curitiba no Colômbia. Tem uma conversa com o técnico Lisca, aspas para o treinador do Santos. O Léo me colocou isso. Segui os treinamentos. Anteontem o presidente me ligou e falou que veio uma nova proposta do Almeria. Ele treinou normalmente. Eu procurei o Léo e perguntei o que ele achava. Ele disse que veio uma proposta maior e disse que estava balançado. Mas a mesma conversa. Se a coisa não acontecer, estou tranquilo. Ele foi muito profissional, mesmo saindo do time. É um baita de um profissional, estou muito feliz. E o Santos também precisa de dinheiro, completou. Aos 29 anos, o jogador tinha contrato com o clube apenas até junho do ano que vem, o que também favoreceu a negociação. Na Vila Belmiro, o atacante disputou 38 jogos, fez 7 gols e deu 3 assistências. Então é isso aí, Léo Batistão não é mais jogador do Santos, vendido para o Almeria, o mesmo clube que contratou há pouco tempo atrás o Kaique. Inclusive, eu li o tweet do Lucas Mussetti falando que a Almeria, inclusive, aceitou antecipar bônus que tinha prometido pela compra do Kaique. Então, isso é mais um motivador dessa negociação ter sido concretizada. E o Léo Batistão deixa a Vila Belmiro justamente no momento no qual ele havia se encontrado no time, né? Fazia as suas melhores partidas. Esses 7 gols e 3 assistências que o Batistão realizou, marcou e deu com a camisa do Santos são recentes, são do final do Paulistão para cá. Estava com 5 gols no Brasileirão, então uma ótima marca no Brasileiro. É um jogador que eu acho que vai fazer falta, até porque ele é multifunção, né? Pode jogar como centroavante, pode jogar aberto pela direita, pode jogar no meio campo. Então, é uma pena, mas tem que levar em consideração também que ele já estava no final do contrato. No final do ano poderia assinar um pré-contrato com qualquer time e sairia de graça no meio do ano que vem. O que me entristece um pouco é o valor, né? Pelo que eu li, o Almeria vai pagar 1,5 milhão de euros, que eu acho muito pouco mesmo. Se você converter, dá aproximadamente 8 milhões de reais. 8 milhões de reais para o Batistão eu não acho muito dinheiro, não. Mas, enfim, o Santos precisa de dinheiro, mas também precisa enxugar a folha e gastar com reforços, talvez pensando nisso, e também pelo fato do Batistão já ter seu contrato perto do encerramento, ter motivado a venda. Em compensação, foi noticiado por inúmeros meios de comunicação mexicanos, cravando, inclusive, que o Soteldo, nosso Soteudinho, estava acertado com o Santos. Né? Saíram várias notícias no México, e aí a imprensa brasileira começou a apurar, e o que acontece é que o Tigres, atual clube do Soteldo, contratou o zagueiro Samir, o zagueiro que era do Flamengo e que estava no Watford.
e isso vai ocupar uma vaga de estrangeiro. Então, o Tigres vai precisar se desfazer de um jogador estrangeiro para poder integrar o Samir no elenco. E esse jogador, ao que tudo indica, é o Soteldo. O Tigres procurou times para vender o Soteldo em definitivo, mas ninguém quer comprar o Soteldo em definitivo. E o único clube que tem interesse, de fato, inclusive proposta, é o Santos. O Santos negocia receber o jogador por empréstimo, só que aí tem um porém. Segundo o Ademir Quintino falou, o Tigres quer que o Santos receba o jogador por empréstimo e pague o salário. O Santos não quer pagar o salário integral, quer pagar parte do salário. Então ainda existe esse imbróglio. Mas, pelo que eu tenho lido, está tudo muito perto de ser concretizado, embora ainda não tenha sido fechado. Desde que saiu do Santos, o Soteudinho ele passou pelo Toronto, onde ele fez 26 jogos, 4 gols e 6 assistências, até uma boa passagem, razoável. E depois ele foi para o Tigres, onde ele já tem 19 jogos e aí tem só 1 gol e 2 assistências. Não faz uma boa campanha no Tigres. Mas no Santos todo mundo lembra o que ele fez, né? Foi um dos melhores jogadores daquela campanha que nos levou à final da Libertadores, e era titular absoluto daquele time. Também era um jogador que podia fazer mais de uma função, além de jogar como ponta esquerda. Ele jogou, inclusive na Libertadores, como nosso 10, como nosso meio armador em algumas partidas. Então é um jogador que, se chega para ser titular. A ponta esquerda é uma carência do Santos desde que o Soteldo saiu. A gente não conseguiu arrumar um titular absoluto para aquela função. Quem vem jogando mais como titular tem sido o Lucas Braga, mas o Lucas Braga, vamos concordar que ele não se firmou como titular absoluto. A torcida não tem isso certo, por exemplo, não tem o Lucas Braga como um titular absoluto, embora ele seja importante, tem o seu valor. Então eu acho que a volta do Soteudinho aí tem muito a agregar pro time do Santos. Torço muito para que isso aconteça. O Santos também negocia com o meia do Argentinos Júniors, mas eu não consegui apurar muito a respeito. Tem gente já dando a negociação como certa. Eu acabei de ver o vídeo do Jorge Nicola e ele falou que tinha conversado com uma fonte do Santos, e essa fonte disse que as negociações com o Argentinos Júniors estavam encerradas, que o jogador não viria. Então vou esperar um pouquinho mais para fazer um vídeo sobre isso. Por hoje ficam essas duas notícias. Léo Batistão vendido. Muito obrigado ao Batistão por tudo que ele fez aqui com a camisa do Santos. Ele que é torcedor do Santos, realizou seu sonho de vestir o manto do seu time de coração e teve alguns momentos muito bons com a camisa do Santos. Então, muito boa sorte para ele na Espanha. E Soteudinho podendo voltar, tomara que volte, porque eu acho que meio que mudaria o Santos de patamar. Mudaria o Santos de patamar essa volta do Soteldo. Para pegar 10, inclusive. Comentem aí o que vocês acham, o que vocês acharam dos valores e da transação do Batistão e sobre essa possível volta do Soteldo. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, ativar as notificações, deixar o like, por favor, que fortalece bastante o canal. E aguardem os próximos vídeos. Tranquilo? Para cima deles.